E vou passar direto para a Cris, que eu também queria te ouvir um pouco sobre essa questão geracional que o Rudá estava trazendo aqui, Cris, quando eu perguntei para ele justamente sobre esse enfrentamento que a deputada Tabata e outros parlamentares têm que fazer em relação, por exemplo, a personagens como Pablo Marçal e outros dentro do Congresso Nacional, né? Eu gostei muito desse apontamento que o Rudá fez, dessa observação. Rudá, não sei se você concorda comigo, mas essa diferença geracional que você muito bem observou, se a gente olha para o jogo legislativo nacional, ela é ainda mais acentuada no Senado, por exemplo. O Senado era uma casa legislativa tradicionalmente de atores políticos de mais idade, porque muitos deles foram governadores, foram prefeitos de capitais, vieram de cargos, né, de um nível um pouco mais elevado de política, e o Senado sempre foi um ambiente onde os parlamentares divergiam e às vezes até se atacavam com muito mais liturgia do que na Câmara. E a gente percebe, dessas últimas eleições, que a nova geração do Senado é uma geração muito diferente, é uma geração que banca faíscas muito mais áridas, sem liturgia e com discursos feitos sob medida para as redes sociais. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho essa diferença geracional muito mais evidente no Senado do que na Câmara, por exemplo. Claro que eu concordo, e assim, se você vê, hoje a gente fica falando, nós cientistas políticos, dessa geração Jesus, né? Geração Z evangélico, né? Que é o Nicolas, mas é o Engler aqui, é aquele cara de Fortaleza, um aí em São Paulo, vereador eleito, que tem um sobrenome italiano também. É toda uma geração com menos de 30 anos, gente. Com menos de 30 anos. E é um pessoal agressivo, e que por exemplo, o Nicolas está aprendendo a ser muito hábil, não é? Eu acho que tem a ver também muito com esse negócio das redes sociais, né? Eu não acho de todo ruim, de fato, assim, pode parecer que eu estou falando como se gente da minha idade está saindo de cena, não está saindo, mas eu acho que é muito bom a gente perceber que tem uma nova geração que está vindo e tem o que dizer a partir deles, né? Eu acho que isso é muito importante, quer dizer, não está falando... Porque havia na política, Cris, havia na política uma tendência no Brasil que quando um jovem ele era eleito, ele copiava os velhos. O jeito de se vestir, assim, nos anos 80, eram poucos que eram jovem. Hoje não. O jeito deles falarem, lógico que eu achei um horror, mas eu não posso negar que esse negócio do Nicolas subir na tribuna com uma peruca amarela, aliás, horrorosa, não é uma forma de se comunicar e quebrar, assim, parece o... Então, assim, eu acho que tem uma entrada em cena de uma nova forma de pensar a política. Eu estou falando muito do Nicolas, mas é o caso do João. Eu só não estava falando do João porque estava a Tabata aqui, aí também ia ficar demais, né? Mas o João Campos é a mesma coisa. Eu outro dia estava com aqui no My News, né, com o irmão dele, né? Eles têm um outro jeito de ter entrada, entende? Assim, o que me faz lamentar, por exemplo, no PT. Embora tenha jovens no PT, o PT criou uma estrutura burocrática tão pesada que você não consegue ver os jovens que tem no PT ter espaço. Aqui mesmo em Belo Horizonte, o Pedro Rousseff, a Luísa Dulce, então eles não têm espaço, a não ser nos canais deles. Entendeu? Enquanto que PL, dá espaço para esse pessoal, né? Porque sabe que ocupa. Então, eu concordo com você. Eu acho que tem uma relação direta, rede social, nova geração, nova forma de falar e fazer política, com essa mudança que está tendo no parlamento. Rudá, eu posso fazer uma pergunta para ele, Afonso? Claro, Cris, por favor. Nessa onda de digitalização intensa do debate político, a gente vê muitas críticas à esquerda, de modo geral, por uma certa dificuldade, até visível, até nítida, que o segmento tem de operar essas plataformas, de lidar com a cartilha dessas plataformas. E, por outro lado, a gente vê também, por exemplo, atores de extrema-direita. A extrema-direita surfa muito mais nessa onda das redes sociais, explora muito as emoções vulgares que dominam o jogo político do Brasil, e não estou dizendo que a esquerda devesse
adotar o mesmo método, não estou falando disso, mas eu pergunto para você qual você acha que seria o caminho para que atores e grupos políticos de esquerda saíssem um pouco mais do nível analógico da comunicação e se colocassem de forma mais estratégica nesse ambiente digital, que hoje é a grande praça pública do Brasil, praticamente. Então, eu acho que o problema da esquerda com esses novos meios de comunicação e as redes sociais é moral, não é técnico. Porque assim, você quer ver uma solução? Traz o Franklin Martins e a equipe dele de novo. Eles viraram o jogo 2014 2 vezes. Eu falava direto com eles e falava com a equipe do Aécio. Era uma coisa impressionante. O que o Franklin fez em 2014, bom, eu acabei escrevendo, saiu na Folha de São Paulo, uma matéria sobre isso, porque eu fiquei muito impressionado. Eu vou te dar só um dado, assim. Ainda no primeiro turno, muita gente que me acompanha nas redes começaram a falar: Rudá, por que é que o PT, a campanha da Dilma está batendo na Marina? A Marina, ela quer enfrentar o Aécio? Eu falava, sei lá, eu não sou da campanha, mas ficaram. Um dia eu liguei lá para a equipe do Franklin e falei: olha, tem um monte de gente perguntando isso, qual é a resposta? A resposta foi impressionante, não tinha acontecido o primeiro turno. Eles falaram: nós queremos mesmo o Aécio porque as pesquisas qualitativas estão dizendo que se a Dilma for com a Marina para o segundo turno, a população vê hoje nas qualitativas que seria uma mulher de classe média durona disputando com uma empregada doméstica. A Marina ganha. Nós queremos o Aécio e nós vamos falar para você por que nós queremos o Aécio. Porque 70% dos indecisos, olha, antes do primeiro turno de 2014, são mulheres. E os dados que nós temos indicam que quase metade ou apanharam de um homem ou viram a mãe apanhando. Nós vamos deixar o Aécio para o segundo turno com a gente. Nós vamos deixar a primeira semana do segundo turno, que ele vai ganhar apoio, falar sozinho, não vamos responder nada. Na segunda semana, nós vamos soltar uma campanha, ele bate em mulher. Nós vamos ganhar com 53% dos votos. Eu acabo de falar com eles, eu desligo o telefone, eu olhei para a minha equipe e falei, eu acho que ou eu conversei com um bruxo ou eu conversei com um louco varrido. Porque eu coordenei campanha. Eu nunca vi um detalhamento assim. E aí o meu jornalista lá, o chefe da equipe, virou para mim, o Dani Starling, vira para mim e fala assim: Rudá, escreve de maneira cifrada no Facebook. Porque se você, na época era Facebook, né? Se você não escrever, você não tem registro público. E eu escrevi assim de uma maneira mais ou menos não muito clara o que aconteceu. E foi por isso que a Folha depois fez uma matéria comigo, porque eles foram entender o que eu estava querendo dizer com aquilo, porque parecia que era mesmo. Então, na campanha do Haddad, ele tinha mais de 10 grupos de alto nível de gente que trabalha em rede social, na internet. Então, o problema não é técnico. O PT e a esquerda sabem lidar com isso. O problema é moral. Vou falar agora. O lulismo não quer confronto com o bolsonarismo. Eu fico assim, entristecido de ver tanta gente que é lulista falando: e tem que mudar a comunicação. O Lula não quer. O Lula avalia que se começar a colocar pimenta no pirão, quem vai crescer nas ruas é o bolsonarismo. Ele freia isso. Entende? Então tem um problema moral. Inclusive, eu sempre falo, quando o uma incongruência, né, Rudá? Não, uma incongruência, tá, né? O lulismo hoje, ele tem freio de mão puxado. Ele não solta a franga, ele não adianta, entende? O sorriso é meio armado, o beijo é só dele, os ministros estão sempre... Eu gosto muito do Pimenta, mas quando eu vejo ele, o sorriso dele é todo de plástico, assim, tá muito armado demais, entendeu? Tá muito... Não é uma questão técnica. A esquerda sabe fazer comunicação. Se não soubesse, como é que ganhou? Desde 2002 até agora, só perdeu uma eleição para presidente. Vai ter sorte assim lá no raio que eu parta.
É porque sabe lidar. É porque só que o moralismo político do lulismo e que envolve agora engolir o Boulos, gente. Vocês viram a Tabata falando aqui, ela foi super delicada, mas ela falou, não foi verdadeiro, né? Não falou o que é, né? Quis engolir todo mundo, acha ficar bonzinho. Eleitor não é idiota, né? Então, assim, esse moralismo da esquerda, do centro-esquerda, é que faz a gente ir mal nas redes sociais. Não pode isso, não pode aquilo. Essa é a minha visão.